Tirar o gato. Caldo de cubinho? Faz o seu, né? Mas fazer um caldo não é só jogar um monte de legume na água e tá tudo certo? Bom, de certa forma até é, mas eu vou te dar algumas dicas aqui pra você fazer um bom caldo com o que você tem à mão e ainda por cima sem desperdício. Você vai precisar de cebola, cenoura, alho poró, alho, talo de salsinha, cravo, pimenta do reino em grão, azeite ou óleo e água. Um caldo de legumes clássico levaria o mirepoix, que é uma combinação de ingredientes que serve para dar aroma e sabor para vários pratos. Nada mais é do que 50% de cebola, 25% de cenoura e 25% de salsão. Eu não encontrei salsão no mercado, mas aqui a gente vai utilizar o alho poró, que é um ótimo substituto porque ele tem um sabor bem parecido e além disso as suas folhas são bem aromáticas. Você pode aí pesar os seus ingredientes para ver a proporção correta, mas nem sempre a gente tem uma balança à mão, né? Então a gente acaba indo no olhômetro mesmo. Eu uso mais ou menos uma cebola média, meia cenoura e o mesmo tamanho do salsão ou do alho poró. Mas eu tô explicando essas proporções aqui pra você saber por onde começar a fazer um caldo, né? Na verdade, você usa aí os legumes que você tiver à mão. O que você tem que ter em mente é que esses legumes têm que passar sabor pro caldo. Tem que ser um legume que vai enriquecer o seu caldo. Não adianta colocar uma batata aí que não faz o menor sentido. Um caldo clássico também levaria o sachê d'épices. Desculpa, eu não sei falar francês. Que nada mais é do que um saquinho que é utilizado aí para dar sabor em várias preparações. Ele leva tomilho, cravo, alho, louro, talo de salsinha e pimenta do reino em grão. Ele vai num saquinho para você poder colocar ele na receita e depois pescar ele no final. Mas aqui, como a gente vai coar tudo no fim, não tem problema jogar tudo na panela. Eu não tinha todos os ingredientes aqui, eu acabei usando só o cravo, o alho e a pimenta. Mas para você saber o que colocar aí na sua casa, é só pensar que você tem que usar as ervas que aguentem calor e que vão passar alguma coisa pro seu caldo, tá? Por exemplo, o talo da salsinha, ele aguenta calor, diferente da folha, que em contato com o calor já fica molenga e não vai transferir nenhum sabor pro seu caldo. Também nunca coloque tempero em pó, sempre coloque temperos em grão. Dica doméstica, vai guardando aí no seu congelador os talos, as cascas, as aparas e as folhas dos legumes que vão sobrando aí na sua cozinha. No final, tudo isso vai dar um ótimo caldo. Agora vamos começar esse caldo aqui que eu já falei demais. Primeiro de tudo, você vai higienizar os seus legumes. É só tirar o excesso de terra aí com a buchinha ou com a mão mesmo e depois deixar eles de molho em água sanitária. Se você não sabe como fazer isso, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo da Irina Cordeiro explicando direitinho como fazer, tá? Porque, gente, nessa época de quarentena, a gente não pode brincar. Ainda mais que a gente tá usando todos os legumes com casca. O alho poró é mais chatinho, né? Porque ele vem com bastante terra. Mas tranquilo, é só você separar as folhas do talo e depois você corta o talo ao meio. Isso vai facilitar aí que você tire toda a terrinha que tem entre as camadas dele. Eu vou ensinar dois caldos aqui pra vocês. O primeiro é para ser utilizado em preparações mais delicadas. Ele é um caldo mais suave, mais clarinho e também um pouco mais preguiçoso de fazer. Ó, é só picar grosseiramente os legumes. Eu realmente vou usar tudo, eu só tirei essas pontinhas aí. Nessa parte eu realmente fiquei emocionada com a receita. Ah, e esconde os seus dedinhos na hora de cortar, viu? Joga tudo na panela, coloca o cravo, a pimenta, coloca a água, uns 2 dedinhos acima dos vegetais. Eu não sei porque eu peguei uma panela desse tamanho, eu acho que era mais pra impressionar mesmo. Liga o seu fogo e assim que o caldo ferver, pode deixar ele aí 30 minutinhos que ele já vai ficar ótimo. Dicas importantes aqui. Sempre comece o seu caldo a partir de água fria, porque aí ela vai esquentando e ela vai extraindo lentamente os sabores dos legumes e das especiarias e assim elas vão conseguir passar totalmente pro seu caldo. Outra coisa, nunca salgue o seu caldo, tá? Lembra que isso é uma base para você fazer uma sopa, um risoto, um arroz, cozinhar alguma coisa. Então você não sabe quanto sal você vai precisar nessas preparações aí mais pra frente. Então se você salgar agora, você com certeza vai ter problema depois. Ah, o certo é deixar ele sem tampa e deixar ele em simmer, que é essa fervurinha branda, essa marolinha.
Mas, gente, eu não consigo controlar o fogo aqui da minha casa, ele acaba fervendo demais. Então eu sempre tampo o meu caldo pra no final eu não acabar com uma panela seca. Agora é só coar o seu caldo. Ele ficou meio laranjinha por causa da casca da cebola e da quantidade de cenoura que a gente usou. Se você quiser um caldo mais clarinho, que não vai interferir tanto na cor da sua preparação final, é só usar a cebola descascada, usar menos cenoura e usar uns vegetais mais branquinhos, usar talo de cogumelo, usar nabo, que vai dar tudo certo. Agora vamos pro segundo caldo, um caldo mais escuro, com um sabor mais marcante, mais potente. Esse eu confesso que eu gosto mais. Vai picar tudo da mesma maneira, usar os mesmos ingredientes, a diferença aqui é que a gente vai caramelizar os legumes. Você pode colocar o mirepoix aí todo junto na panela. Eu coloquei a cebola e o alho poró primeiro, porque eu queria que eles dourassem por completo antes da cenoura, mas isso é uma coisa minha, coloca tudo junto aí que vai dar tudo certo. Pode tostar mesmo, esse queimadinho aí no fundo da panela é ouro. A água vai limpar tudo isso daí e passar todo esse sabor pro caldo. Coloca a sua água aí uns 2 dedinhos acima dos vegetais, raspa o fundo para garantir que todo esse sabor vai passar para a água. Coloca o restante dos ingredientes, tampa, deixa ferver e 30 minutinhos. Olha só a cor como fica linda. Essas belezinhas aí duram 5 dias na geladeira e 3 meses no congelador. Eu costumo ter uns potinhos mais ou menos desse tamanho no meu congelador, que é uma quantidade boa para você conseguir fazer um arroz, conseguir fazer uma sopa, um risoto, cozinhar alguma coisa, enfim, infinidade de coisas que você consegue fazer com um caldo bem feito desse. Então é isso, caldo de cubinho nunca mais. Conta aqui pra mim se você gostou de aprender sobre caldo, sobre aromáticos, se inscreve no canal e go vegan! Eu tô tentando, e você?